Meu nome é Alex Cassal. Estamos aqui com Paula Diogo, Sônia Batista, Masako Hattori e Stelle Franco para falar sobre o espetáculo Sobre Lembrar e Esquecer, que vai estrear no início de abril no Teatro Maria Matos. O que vocês lembram do primeiro encontro para começar esse projeto? Vocês as quatro. Nós estávamos sentadas junto à janela a apanhar sol à mesa e a Sónia chegou carregada de sacos, como ela anda sempre, carregada de sacos, e nós estávamos as três com um post-it na testa, porque tínhamos tido uma ideia incrível, que era começar o espetáculo com o nosso nome escrito na testa, que era para não... Nem nós nos esquecermos, nem o público se esquecer do nosso nome. E esse foi o primeiro encontro. Já lá estávamos nós três e a Sónia chegou nesse dia. Tu lembras-te? Sim. Oh, já esqueci. Já esqueceste? Sim, es que não lembro. O teu imagem ficou agora muito forte, então o meu onde está, sabe? Ficaste com a minha imagem, esqueceste a tua. Isso. Não, eu já trabalho várias vezes com Paula e Estelle, então conhecia. Então, muito contenta para volver a trabalhar. E Sônia, eu conhecia seu nome desde muitos anos, então eu muito se ilusiona. Então, aqui está Sônia, sabes? Então, eu estava muito contente. Sim. O primeiro encontro... eu lembro. Era em Candoso? No Candoso, sim, perto de Guimarães, na residência. Eu cheguei cheia de malas e elas já lá estavam, a Estelle, a Paula e a Masako já estavam a trabalhar há alguns dias, penso eu. Eu a Paula já a conhecia e a Estelle e a Masako foi a primeira vez, foi amor à primeira vista. Foi um coup de foudre. E eu me lembro de comida, de almoço, de jantar, juntas, não? Sim, sim. Me lembro de cheirinhos, palavras, diferenças. Bom, Sim. de um palácio de memória. Sim, do Palácio da Memória. Era o fim do verão. E de limões. Limões, sim, de apanhar limões, sim. Sim, sacas e sacas de limões. Que voltou durante o verdade, processo. em Montemor também tivemos um limoeiro que foi muito importante. Ainda não encontramos um limoeiro em Lisboa. Não há limoeiros em Lisboa, se calhar. É verdade. Bom, enfim. Perdemos os limões. Perdemos a memória, perdemos os limões. O que lembras do primeiro encontro de vocês em japonês? もう忘れちゃった。パウラの今言ったイメージが強く頭に入って、私の一番最初にあった印象がどこかに消えてしまいました。パウラとエステルはもう何年か前からお仕事してたので、とても楽しみにして来たけれど、ソニアはもう10年ぐらいかな、名前だけ知ってて、イリュージョンっていうのはワクワクする気持ちがたくさんだったので、一番最初に会った日は本当に、ワクワクしてたっていうのが一番思い出せることかしら。Sônia e Stelle. Então, uma primeira pergunta bem parva para baixar logo a fasquia. Vocês as quatro, a Mariana Ricardo, a equipe de cenógrafas, a produtora, é um projeto feito por mulheres, com a honrosa exceção do Daniel Vorm na iluminação. Em que medida isso está presente no espetáculo? Também é um projeto que não tem um autor único, não tem uma pessoa assinando a encenação. Vocês todas são criadoras e intérpretes. Este é um espetáculo feminino e coletivo. E um parêntese, enquanto escrevi essa pergunta, eu
me dei conta que a memória é feminina e o esquecimento é masculino. Este projeto é coletivo. É coletivo porque nós assumimos-nos como um coletivo em termos da criação e pesquisa, ou pesquisa e criação do material, e interpretação também do material, sendo que há muitas pessoas que fazem parte do projeto que não estão em cena connosco, ou que estão de outras maneiras, ou que criaram material que está em cena connosco de outras maneiras. Se o projeto é feminino, é e não é, porque, enfim, acho que nós as quatro, eu falo especialmente nós as quatro, pondo a Mariana um bocadinho de parte, só porque ela não está no palco connosco, mas nós as quatro nos assumimos, penso eu, como mulheres. Enfim, bom, eu talvez seja um bocadinho mais queer, mas fica aberta à discussão para outro dia. Mas, e por isso não sei se o projeto é feminino. É feminino só porque nós somos mulheres e as nossas preocupações são de mulheres, mas não são universais, e acho que eu pessoalmente, no material que pesquisei e criei, interessou-me, ou seja, não me esforcei por isso, não fiz por isso, mas o caminho que eu levei foi bastante mais, talvez até menos pessoal, se eu pensasse no pessoal como um pessoal feminino, e que não tem que ser de todo, porque eu, aliás, uma das coisas que eu digo, num dos textos que eu digo é que se calhar se me acontecesse qualquer coisa e perdesse a memória, não me interessaria saber qual era o meu género, e podia-me apresentar como uma pessoa sem género ou nem uma pessoa, mais um bicho ou outra matéria vegetal, pronto, deixando a poética de parte. Por isso, não sei, eu acho que não sei se é um projeto feminino, só porque nós somos mulheres. Se é só isso, se calhar não é muito interessante. Apesar de que eu acho que as mulheres são muito interessantes, são a coisa mais interessante do mundo. Não acho nada. Acho que as mulheres são muito interessantes. Acho que a natureza é muito mais interessante que as mulheres e os homens, por essa ordem de crescente. Não sei se Estelle queres acrescentar alguma coisa que clarifique esta questão que eu estou para aqui a baralhar. Eu acho que bom, já vou dizer que não sou portuguesa e já vou pedir uma desculpa se faço erros não preocupes, saladas. Pronto. Eu acho que é um fato que somos mulheres. Eu acho que não era pensado, acho, na cabeça da Paula, que nos reuni de fazer um projeto feminino. Sim. Mas pessoalmente eu acho que fiz uma viagem sobre a minha não sei bem como dizer, mas sobre sim, um certo tipo de história feminino dentro de minha pesquisa memorial. E sobre o que tem a ver com a tua família também, se calhar? Sim, se calhar. Com as mulheres da tua família, não sei. Sim, com as minhas histórias pessoais, e o papel das mulheres, mesmo que não seja vindicativo, mas acho que há sim, pequeninos como se diz? Traços. Pronto. Mas de facto eu acho que é muito mais largo que sim, pois sim, eu também acho que sim. Eu pessoalmente, que faço sempre peças que são muito feministas de punho para cima, para baixo e na cara, não na minha, mas nos outros, desta vez por acaso não sei se foi muito por aí. Acho que não, agora não me estou a lembrar muito bem daquilo
que eu escrevi, porque está tudo assim baralhado na minha cabeça, mas não sei. Mas sim, há esse traço, não é? Do género, que é o nosso. E que, Sim, é de nossas histórias. Sim. Pronto. Eu acho que faz parte do processo também. sim. Quando falamos em memória, é comum pensarmos em contradição. Aquelas histórias de família em que as pessoas não conseguem concordar quanto aos detalhes. O cenário, a época, quem estava envolvido, quem quebrou o vaso que estava sobre a cristaleira. Parece que memória só consegue ser unânime quando tem uma única perspectiva. Mas vocês acolhem a contradição. Esse é um espetáculo que é feito de fragmentação, de multiplicidade de versões, de histórias que se cruzam, de fricção, de estranhamento. Há textos de todas vocês, textos na própria boca ou na boca de outras pessoas, textos de outros autores, diálogos de filmes. A pergunta, isso foi uma escolha ou poderia ser de outra forma, falando de memória e esquecimento? Eu não sei se há contradição na fragmentação em relação à memória. Se calhar até acho que não há, ou acho mesmo, e não é, se calhar acho mesmo que não há, porque a memória para mim é um processo absolutamente fragmentado, fragmentário, fragmentante, que não se controla, que pode-se tentar controlar, mas de facto não se controla. E então pareceu-me que também foi natural que as vozes de nós as quatro estivessem muito presentes e que fosse marcante e marcada essa diferença entre as nossas vozes, entre os nossos discursos, entre a nossa reflexão sobre as coisas, sobre a memória, sobre o processo da memória, sobre as questões que nos interessam mais ou pelas quais nós decidimos arrepiar caminho. De facto não me lembro se no início, se desde o início se procurou, mas eu acho que sim, procurou-se que começássemos a partilhar um bocadinho das nossas vozes distintas e partilhar a distinção das nossas vozes, porque não há como fugir ao facto, e acho que seria um desperdício se nós tentássemos não apagar as diferenças óbvias que existem entre nós. Eu e a Paula somos portuguesas, mas vimos de sítios diferentes. Olhamos as coisas de maneiras diferentes porque temos formações diferentes. A Estelle é francesa, a Masako é japonesa, e são diferenças com um espaço maior, e que são diferenças que em termos criativos, em termos de material, se tornaram muito ricas e porque nos levaram a construir ligações entre coisas que parece que não têm ligação e que têm, e que eu acho que espelha um bocadinho o processo, ou bastante, ou muito o processo da memória, da ligação entre as sinapses, das coisas que nos vêm à memória, à cabeça, à ponta da língua ou não. Pois eu não sei se há contradição, acho que há ligação. E eu concordo com a Sónia sobre os fragmentos, não? Eu acho que o projeto não poderia ser outro, como nós, Sim. porque somos nós, Sim. juntas, então poderia ser outro com outras pessoas. Fizemos, sim, pesquisas muito diferentes, mas contraditórias.
não direi contraditórias, não direi complementares, mais que sim. contraditórias. E sim, porque são como caixas, não? Abrir uma caixa que tem uma porta por aqui, e então o fragmento para mim é a melhor representação, não? Para a memória. Que não é lixa. Não é linear, sim. Sim, linear. Obrigada. E a escolhida dos materiais também, não? São pessoais ou não. E os filmes são totalmente ligados com os textos escritos. Sim. É para dar uma outra cor, não? Sim. Voilà. Parece que para o senso comum, memória e esquecimento, ou lembrança e esquecimento, estão em polos opostos. Um é a negação da outra. Lembrar é positivo, esquecer é negativo. A gente fala em perder a memória, ou em branca, em amnésia, em esquecimento como uma espécie de morte ou apagamento. Quando eu fui ao ensaio, há uma semana atrás, todas vocês estavam aflitas, com muito texto para decorar, preocupadas com a quantidade de coisas que vocês tinham que lembrar para fazer esse espetáculo. Então, qual é o papel do esquecimento nesse espetáculo? Eu acho o esquecimento uma coisa muito importante. Acho o esquecimento uma coisa muito positiva em vários contextos. Não vou aqui elaborar, toda a gente pode, pronto, na sua vida, enfim. Eu não acho que o esquecimento seja uma coisa negativa. Acho que o esquecimento também é dá um frisson dá um frisson à criação, à vida, mesmo ao estar em palco, porque é uma coisa que eu pessoalmente gosto que me aconteça quando estou em palco e eu não tenho brancas. É raro ter grandes brancas, mas tenho uns como é que a palavra que eu hei de utilizar, tenho uns eu não gosto de dizer brain farts porque não é a mesma coisa, mas tenho ali uns atropelos e gosto quando isso me acontece porque é como se fosse um shotzinho de adrenalina, que será, e que me dá... Gosto muito da sensação do não era isto que eu queria dizer, mas vou dizer uma coisa que é quase aquilo que eu quero dizer e que me vai levar até onde eu quero chegar. Por isso eu acho o esquecimento importante, divertido e etc. Mas sim, é suposto, sim, temos que decorar texto, temos que saber o que estamos a dizer, para não ser tudo improviso. Até podia ser tudo improviso. Há um momento que não é de texto, mas é de movimento, em que é um esquecimento ao vivo. É uma tentativa de lembrar movimentos que eu não tenho ensaiado, sou eu que o faço. Eu não tenho ensaiado, não tenho visto o vídeo original de onde veio os movimentos que são meus, de uma coisa que eu já fiz há muitos anos. Ou seja, cada vez que no ensaio fazemos aquela cena, eu estou-me a pôr num sítio de risco e de potencial esquecimento, mas porque a coisa é assumida assim, é uma tentativa de lembrar. E a tentativa de lembrar, eu acho que é interessante. Bom, parece ser interessante. Nós achámos interessante em ter uma cena assim. E durante o processo também explorámos jogos de memória ou jogos de esquecimento. Por isso, sim, sei lá, supostamente o lembrar é importante. Não é supostamente, é verdade que o lembrar é importante, lembrar as coisas. Mas quando nos lembramos de coisas que não nos queremos lembrar, por isso acho que já me perdi naquilo que estava a dizer, por isso vou passar a Estelle, que está com um ar bastante mais circunspecto do que eu.
Bom, a memória e o esquecer, não? Para o ator é sempre, também muito importante. Eu quero sempre esquecer tudo antes de chegar no palco, não? Para tudo descobrir de novo, para encontrar novos caminhos. Mas precisas de uma boa memória, não? Sim. Claro. Eu, de facto, não sei bem o que é a pergunta, mas não. Já te esqueceste? Sim. Eu também acho que já me esqueci da pergunta, não sei, fiquei aqui a pensar outras coisas. O esquecimento está muito presente, por exemplo, no diário que começou este projeto e que eu acho que preferia que fosse a Paula a falar sobre isto. Mas é um diário que é um retrato de um esquecimento, do esquecimento progressivo de um cérebro que vai perdendo faculdades. Uma história pessoal que tem a ver com a vivência com uma pessoa muito próxima que também está a perder faculdades, que se esquece de quem é, que é o mais triste, quando se percebe que as pessoas esquecem-se de quem são e já não são aquilo que eram. Por isso o esquecimento, sim, está muito presente, acho eu. Paula e Masako, vou começar, de certa forma, repisando a pergunta que eu fiz à Sônia e Estelle sobre a criação coletiva e a criação feminina, pensando que cada uma de vocês tem um trabalho pessoal como criadora antes desse projeto. E aqui o projeto cruza essas vozes, esses procedimentos muito diferentes. E a pergunta é: em que medida os temas e procedimentos desse projeto específico já estavam presentes nos outros trabalhos de vocês? Masako. Eu? Tu. Uma das bases, um dos pontos de partida do trabalho, da proposta para o projeto, era criar uma possibilidade de encontro entre estas 5 pessoas que são autoras também. Então o projeto tem como pressuposto o cruzamento de 5 vozes autorais e elas têm que aparecer necessariamente no final, naquilo que é o produto final do projeto, no espetáculo. Acho que aparecem de certeza de uma forma diferente do que se estivéssemos a fazer um projeto, cada uma de nós, sozinhas. O pressuposto do projeto é haver uma espécie de diálogo, de conversa. Então, isso muda as direções que nós tomaríamos se estivéssemos a trabalhar sozinhas, inevitavelmente. Mas acho que a marca autoral de cada uma aparece de uma forma muito clara. Sim, O que achas? sim. Sim. Acho que sim. Especialmente eu não sou atriz, não? E Mariana também. E Sônia tem outra experiência de coreógrafa. Então, Paula e Esther, vocês têm muita experiência no teatro. Sim. E de escrever mais quizá, se calhar, mais. Sônia também. Mais. E eu, personalmente, o meu projeto escrevo ou desenhar coisas e depois, como faço de videocriação, a escritura é mais importante, mas é mais personal. Então, estás mais assim, habituada a fazer outro tipo de escrita que não passa pela escrita de palavras. Isso. Pero aqui com vocês, eu influencia vocês texto para mim, para o meu texto, e é muito distinto que trabalho personal, porque há muitas coisas que esqueço, pero com outros textos me lembro coisas. A ligação de texto. Então, posso fazer de esforço para
para escribir más cosas que no conozco, de campo distinto. ¿No? Sim, acho que o que acabou também por acontecer naturalmente é porque cada uma de nós vem de áreas tão distintas, Sim. cada uma teve de fazer um esforço de diálogo com as outras, Isso, que às sim. vezes não era só um esforço de encontrar alguém diferente, era também um esforço de falar outra linguagem Sim. que não é necessariamente a linguagem que nós estamos habituadas a falar, Sim, que no teu sim. caso era muito claro que sendo um trabalho que tem por base a palavra, Sim. de repente tu estás a dizer texto e estás como nós, não é? E a escrever texto, a sim. produzir texto. Al inicio del proyecto no percibí nada de portugués. Uhum. Desde muito tempo venho aquí, Sim. pero siempre era inglés, francés. Es Sim. primera vez para mí. Entonces, eso también provoca otro nivel, Outro nível otro de nivel de entendimiento. sí, entendimiento. Sim. Eso es interesante para mí también. Eu estava pensando em Fernando Pessoa. Minha pátria é a língua portuguesa. Essa frase tão bonita que eu escutei pela primeira vez na voz do Caetano Veloso. De como as primeiras palavras que aprendemos vão se recobrindo de significados ao longo da nossa vida. Papai, mamãe, água, pedra, caminho, saudade. E pensando que aprender uma nova língua é um pouco como um exílio, começar tudo de novo, voltar à primeira casa e ter que aprender de novo cada palavra e todos os possíveis significados pessoais que essa palavra pode ter. Esse projeto reúne 2 portuguesas, uma francesa e uma japonesa que vive na Espanha. Para vocês, qual é a relação entre língua e memória? Eu acho que a Masaki é a melhor pessoa para falar sobre a relação da língua e a memória. A relação entre a língua e a memória, eu acho que é toda. A nossa relação com a língua é aquilo que vai definindo, que nos vai definindo como pessoas e que nos dá modos de relacionar com o mundo e relacionar com os outros, identificar coisas, conseguir comunicar. E acho que o trabalho que nós fizemos também no espetáculo também foi perceber como é que, apesar de o português ter de ser a língua de comunicação, porque estamos a fazer o espetáculo em Portugal, 2 de nós somos portuguesas, então isso era inevitável que fosse assim, não é? Que houvesse essa predominância da língua, perceber até que ponto é que as outras línguas podiam entrar, a língua da Masako, o japonês, a língua da Estelle, o francês, a nossa língua de comunicação entre todas, que passou por várias, passou pelo inglês, pelo francês, espanhol, que a Masako agora fala mais, e perceber até que ponto é que não chegando ao ponto de criar uma língua nova, até que ponto é que nós conseguimos criar uma língua dentro do espetáculo que circulasse por essas várias línguas, em que elas não fossem obrigadas a falar português, mas pontualmente também o pudessem fazer, assim como nós pudéssemos falar outras línguas, porque se calhar o mais importante não era o nome que dávamos às coisas, mas a comunicação. Sim. Comunicação não é só língua de palavras. É como eu sou de videasta, eu trabalho de imagem ou de desenho, porque para mim de viver na Europa, Sim, não posso falar como vocês. Sim, então, mas tu tens essa experiência de ir viver para um país onde não falas de todo a língua daquele país. Sim. Onde é que fica Onde é que fica a tua identidade quando tu chegas a esse país? Porque, por exemplo, tu escreveste um texto sobre o Japão. Sim. E eu lembro-me que tu nos ensinaste uma música que tu dizias... esta é a música
que eu gostava de ouvir quando morresse, é uma cena dramática, quando morresse, se morresse no Japão. Mas se eu morresse em Espanha, Espanha eu ia ouvir é outra outra música. coisa, como é isso? Sim, Então, porque não sei onde vou. Então, é como se a tua identidade mudasse um bocadinho. Não, acho que quando estou fora do Japão, a minha identidade japonesa é mais forte que Do que quando quando estás lá. estou em Japão. Então, para mim, é o mesmo ou de outra pessoa que percebe mais fácil, não? Que a diferença. Pero isso não falamos. Não me falta falar. Então, de imagem ou de desenho, posso falar com este idioma mais fácil como idioma de crianças que não falam palavras de idiomas. É mais fácil como intuitivamente ou de comunicação básica. Comunicação Então, básica. isso Sim. é mais importante para mim, para entrar no primeiro nível, não? E depois Para entrar no primeiro nível de comunicação. E depois para falar, intentar falar português para mim, por exemplo, para tentar mais longe, mais profundidade. É muito importante para trabalhar. Então, este projeto estamos buscando de nosso linguagem próprio, não? Sim. Sim, parece. Sim. Como se andássemos à procura de uma língua língua própria de nossa obra, peça. Nossa, sim. Nossa. Nossa cinco, sim. Durante o espetáculo, vocês transitam entre memórias de qualidades e procedências muito diferentes. Vocês usam materiais muito pessoais, como as histórias de família da Estelle ou o diário da avó da Paula. E aí já tem uma bifurcação entre a nossa própria memória e aquela memória que herdamos da nossa família. Mas também tem a memória que é partilhada por uma geração, como a música pop dos anos 80, diálogos de filmes ou a história da Segunda Guerra Mundial, uma memória que pode ser partilhada inclusive pelos espectadores desse espetáculo. Ou a memória como tema, como contexto, memória como registro, vestígio, armazenamento, impressão, gesto. E a pergunta é: o que orientou a escolha desse material? Tantas possíveis abordagens para esse tema, o que decidia? Isso está fora, isso está dentro? Essa escolha foi acontecendo mais ou menos passo a passo. Eu lembro-me que em várias alturas do processo eu ia ter com uma de vocês e dizia: não, isto é sobre desaparecimento. Acho que é sobre desaparecimento. Acho que é sobre memória. Acho que é sobre envelhecer. Acho que é... E agora pensando nisso agora, acho que é sobre... Não vou dizer sobre o que é que é. Acho que fala sobre... Não quero ser pessimista nem demasiado otimista. Acho que fala sobre a possibilidade de deixar rastro. Não sei se isso é possível ou não. Acho que fala sobre a incapacidade de fazer as coisas perdurar. Há coisas que pura e simplesmente desaparecem por mais que nós as tentemos reter. Há coisas que... Acho que o espetáculo fala muito sobre... Ou interessava-nos falar no espetáculo sobre uma história que não necessariamente aparece escrita nos livros ou que é ensinada. Ou a história que nós temos com H grande não é necessariamente representativa da história do mundo. Parece-me que estamos buscando como resistir ou como adelantar com esta memória que Sim. esta já passou, pero
positivamente ou negativamente, queremos ir mais adiante, não? Sim, Não sei como se diz. há coisas que não se podem esquecer para que não voltem a acontecer, não é? É necessário que não se esqueçam, mas inevitavelmente tudo se esquece. Isso. Então é uma tentativa de fazer algumas coisas durar, mesmo sabendo que isso não é possível. Sim. Não é terapia ou não é, Não é terapia. nada disso. Pero buscamos para ir mais longe. O memória coletivo Sim. ajuda a pensar. Sim, às Persona, vezes de um não? ponto de partida Sim, pessoal consegue-se fazer um link para uma coisa maior, coletiva, de Isso, falar. sim. Interessa falar do ponto de vista pessoal se for para ligar ao resto do mundo. Sim. Estava a tentar contar quantas peças eu já fiz no Maria Matos Sim. e acho que foram 10 das que eu Uau. consegui contar até agora. Então eu acho que de alguma forma é importante que este espetáculo que eu estou a fazer Sim. agora sobre a memória Claro. seja apresentado no Maria Matos numa altura que ele vai deixar de ser o teatro que foi até agora, durante este tempo que eu tive, porque pronto, basicamente o teatro Maria Matos faz parte da minha memória e eu de alguma forma também faço parte da memória que o Maria Matos foi criando ao longo deste período. E é isso.